Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Esperando que você se sentiu bem batista agora depois dessa música, né? Amém. Uma vez nós podemos cantar a fidelidade de Deus. Ele é fiel e não há nada que possa mudar isso. Irmãos, nós nos sentimos gratos, estamos de volta essa semana. Para quem não sabia, eu, a Priscila, a Ede, a Luísa e a Luciane estávamos lá na CEPAL, em Águas de Lindóia, num congresso que teve por tema Igreja Simples. Foi uma bênção, irmãos. Sempre quando há muita propaganda a respeito de um congresso ou de alguma coisa, a gente sempre fica com um pé meio atrás, assim. Mas eu te digo, agora eu vou começar a fazer propaganda da CEPAL. Vai ser uma bênção. Realmente, Deus se moveu de uma forma muito tremenda lá naquele tempo. E assim que tivermos a oportunidade, podemos compartilhar uns com os outros o que Deus falou e o que Deus continua a ministrar em nosso coração. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 3. Vou tentar ministrar aqui. Amanheci hoje meio maleixo, né? Estava bem complicado de acordar hoje. A gripe chegou perto e ficou. Mas vamos lá. Carta à igreja de Filadélfia. E ele começa dizendo no versículo 7 assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, mais uma vez nós queremos adorar, Senhor, a tua fidelidade, a tua santidade, o teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Que o teu Santo Espírito possa ministrar através dessa palavra a esta igreja, Senhor, que tem tentado andar, Senhor, nos caminhos da tua palavra. Não nos deixe, Senhor, desviar os nossos olhos do Senhor. E mais uma vez peço que pelo teu Santo Espírito estejas ministrando ao coração de cada um, para que ele opere, Senhor, transformação, para que ele opere, Senhor, no coração de cada um, segundo aquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas, Pai. Usa, Senhor, mais uma vez a minha vida e aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, para que a tua igreja seja edificada. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fidelidade. Conserva o que tens. Eu quero falar sobre isso hoje. E fidelidade é um assunto bem importante,
nas nossas vidas como igreja. E nós precisamos compreender isso, principalmente no ambiente da igreja, porque ali no mundo realmente a fidelidade não é muito levada a sério, ela não é algo prioritário, né, para o mundo, mas para nós cristãos ela é levada a sério. Exaltamos a fidelidade de Deus, nós cantamos: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. E as coisas que sabemos a respeito da palavra de Deus é que o próprio Cristo se apresenta como fiel e verdadeiro. Esse é o nosso Deus, e por isso há um papel muito importante da fidelidade em nossas vidas. A palavra chega a dizer que a fidelidade de Deus é tão grande que Ele não pode deixar de ser fiel. Ele não pode, mesmo se nós formos infiéis, Ele não pode negar a si mesmo sendo infiel, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele diz, Ele faz. Nele nós temos o amém perfeito, como algum tempo atrás eu já falei. O amém de Deus quer dizer: assim é e assim será. Agora, quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo amém, parece que esperando que aconteça, mas pode ser que não aconteça. Não, Deus diz amém porque assim é. A palavra dele nunca volta vazia. E é por isso que nós podemos ter certeza da nossa salvação em Jesus, porque Ele é fiel para nos salvar. Porque a salvação não depende daquilo que eu faço, depende do quanto eu me entrego a esse Deus, porque Ele é fiel para nos salvar. Se fosse pela nossa fidelidade a Ele, nós estaríamos um pouco mal a respeito da salvação. E fidelidade na Bíblia, ela está extremamente ligada com certeza e fé. E é assim que nós andamos, em fidelidade, porque temos certeza da fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, apesar das nossas instabilidades, dos nossos medos, Deus nos chama a sermos fiéis a Ele e à Sua palavra. Deus nos chama a isso. E é por causa desse chamado à fidelidade que fazemos muitas coisas no contexto cristão, como orar, ler a palavra, como ir à igreja, como evangelizar, discipular. Tudo isso a gente faz porque nós queremos ser fiéis à palavra de Deus, que nos diz para fazer estas coisas. E ir à igreja não é simplesmente vir a esse tempo. Nós somos igreja e sabemos que somos um corpo vivo. A igreja é um corpo vivo. Mas estar junto na congregação dos santos, é isso que a palavra de Deus nos ensina, a estar juntos para adorar ao Senhor. E eu permaneço praticando essas coisas na minha caminhada pessoal com Cristo e como igreja, porque eu entendi que eu devo andar em fidelidade a Deus e a Sua palavra. E aqui nessa carta a Filadélfia, nós conseguimos ver as consequências que a palavra nos traz a respeito da fidelidade, porque ela foi enviada a uma igreja local nessa cidade, nesse lugar, na Filadélfia, para que eles entendessem a vontade de Deus. E é claro que por consequência essa carta chegou até nós, e ela nos fala ainda hoje. E algumas coisas muito importantes precisam ser vistas sobre a fidelidade aqui, nesse lugar, nessa carta. Como igreja nós precisamos entender, tanto como igreja pessoal que nós somos quando saímos desse tempo, como corpo de Cristo, que essa igreja local, Igreja Batista Terra Nova, representa aqui nessa cidade.
E a primeira coisa se encontra no versículo 8, na parte A. Ela diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E a primeira coisa a aprendermos é que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Ele é fiel. E há uma coisa interessante no dicionário Vini, que eu estava estudando, o dicionário bíblico. Ele diz assim sobre a fidelidade: para que as relações sejam estabelecidas, exige-se que as duas partes respondam um ao outro em fidelidade. Exige-se que as duas partes respondam em fidelidade. Isso quer dizer uma coisa: da parte de Deus, nós já temos o amém. Ele já disse que Ele é fiel e não muda, não pode negar a si mesmo. Então a única parte onde pode haver um vacilo em relação à fidelidade é da nossa parte. E para realizar qualquer promessa ou se concretizar na sua vida, da parte de Deus não haverá falha, mas da sua pode haver. Porque a fidelidade de Deus não muda, mas a nossa às vezes é inconstante. E é por isso que Jesus disse: se permanecermos na sua palavra e nele, se permanecermos nele e ele em nós, nós poderíamos pedir o que nós quiséssemos, que seria feito. Tem que permanecer. E permanecer fala sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas. Então, muitas coisas, por exemplo, se os apóstolos tivessem fugido na época em que Jesus foi assunto ao céu, Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Se os apóstolos tivessem fugido e não permanecido na festa de Pentecostes, provavelmente eles não teriam recebido do alto o poder para pregar o Evangelho, como Pedro recebeu esse poder, que em uma pregação, explanando o Evangelho e a vida de Jesus, 3.000 almas foram convertidas ao Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Será que eles teriam ido até os confins da terra se eles não tivessem permanecido como Jesus mandou que eles tivessem ficado ou tivessem ficado em Jerusalém? Eu acho que não. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles ficaram e foram usados pelo Senhor para espalhar a palavra de Deus no mundo daquela época. Fidelidade precisa ser estabelecida a partir das duas partes, da parte de Deus e da minha parte. Dá certo um casamento onde um é fiel e o outro é infiel? Claro que não. Não tem como. Muitas coisas não se ajustam em nossa vida porque nós somos infiéis a Deus. Muitas coisas não se concretizam em dado momento da nossa caminhada, ou demora para acontecer porque eu sou infiel àquilo que Deus me prometeu fazer e eu não cumpri a minha parte. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Deus abre portas porque Ele é fiel. Agora me responda: do que adianta ter uma porta aberta se eu não entrar por ela? Não adianta nada. Existe uma caminhada de fidelidade que eu preciso assumir diante de Deus.
Se Deus abre uma porta, eu preciso entrar por ela. E Deus mostra às vezes claramente uma porta, seja ela para escapar de alguma coisa, um escape na sua vida, uma saída de uma prova, ou uma porta de entrada para a bênção de Deus. E nós não decidimos entrar ou sair por essa porta. E o problema é que a nossa fraqueza tenta tirar a nossa fidelidade a Deus e não deixa que nós passemos por essa porta. Não deixa que a gente passe por ela. E não foi assim com o povo de Israel. Deus abriu uma porta para uma terra excelente, uma terra que a Bíblia descreve que manava leite e mel. 2 permaneceram fiéis à promessa de Deus, e o resto não entrou na terra prometida. Apenas 2. Se você não agir em fé e fidelidade à palavra de Deus, você não vai conseguir entrar pela porta. Você não vai conseguir ver que Deus abriu portas na sua caminhada aqui nessa terra. E é importante nós salientarmos uma coisa quando falamos em abrir portas. Deus abre portas para aquele que é fiel. E o diabo abre buracos para que você caia nele. Por causa da sua infidelidade, você não consegue ver buracos no seu caminho. Ninguém que anda em fidelidade a Deus cai em buracos. Buraco é o lugar onde você cai quando não tem a paciência de orar, quando você não tem a paciência de esperar uma resposta do alto, porque não guardou a palavra de Deus no seu coração, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não buscou orientação bíblica a respeito do seu desafio nessa caminhada. A tua fidelidade a Deus é demonstrada nessas pequenas coisas. Ela é demonstrada não porque você tem 20 anos de convertido, mas a tua fidelidade, ela é demonstrada em pequenas coisas que você é chamado para fazer segundo a palavra de Deus. Não interessa se você é um pregador famoso, se você é líder do louvor, ou se seja qualquer cargo que você tenha na igreja. Deus é fiel para me guardar. E essa é a pergunta que nós devemos fazer. Deus é fiel para me guardar. E eu sou fiel para andar com Ele. Será que eu sou fiel para andar com Ele? Se eu andar fielmente na sua palavra, eu não vou cair em buracos. Se eu andar com Ele, e lembrando que isso não é ausência de tribulação, nós somos desafiados a andar com Deus mesmo na tempestade, como cantamos aqui, adorar ao Senhor. Mas o que a gente fala aqui é de não quebrar a cara por decisões erradas, não cair em buracos, porque nós decidimos andar em infidelidade a Deus. A fidelidade de Deus, ela vai te levar a entrar por portas que Ele abriu. Ele não vai deixar você cair em buracos. Mas nesse texto, que tipo de porta é essa que nós vemos na mensagem à igreja de Filadélfia? Da bênção, da prosperidade, daquilo que é bom para nós e
deu, como tem muito sido divulgado no nosso contexto brasileiro, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer você prosperar financeiramente. Deus pode fazer você ter alegria sem fim. E Deus, de certa maneira, quer que você ande dessa maneira. Mas aqui ele está falando de uma igreja que se manteve fiel a Deus nos princípios da palavra e não retrocedeu na missão que Cristo deu para eles. Não retrocedeu. Versículo 8, parte B, diz que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E esse é o desafio de andar em fidelidade aos princípios da palavra de Deus, aos princípios das Escrituras, de que eu devo andar como Deus pede que eu ande na sua palavra. E aqui nós vemos a importância de uma pregação e de um ensino inteiro da palavra de Deus na igreja local. E muitos resumem a vida cristã. Eu quero que você preste atenção nisso, porque é algo que muito se tem falado nos últimos tempos no nosso contexto brasileiro, que muitos resumem a vida cristã em uma palavra. Provavelmente você já ouviu. Muitos resumem tanto a Bíblia como os ensinamentos de Jesus, ou tudo o que diz respeito à vida cristã na palavra chamada amor. Muitos resumem. E é um resumo certo, porque o próprio Cristo resumiu a lei em amor. Tá certo esse resumo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, eu quero que você lembre disso, que o resumo é uma abreviação de um texto inteiro. E para mim poder resumir, eu preciso conhecer o texto inteiro. Se eu quero resumir a lei de Deus em amor, eu preciso conhecer ela toda. Cristo podia resumir a palavra de Deus inteira em uma palavra chamada amor, porque ele conhecia todo o texto, porque ele conhecia tudo a respeito de Deus, porque ele mesmo era Deus, porque ele sabia que o Deus de amor praticava justiça com amor, porque ele sabia que o Deus de amor se irava em amor, porque ele sabia que o Deus de amor disciplinava com amor, e ele sabia que o Deus de amor estabeleceu princípios para o homem com amor, para que ele andasse. E é por isso que Jesus tinha o poder de resumir tudo em uma palavra chamada amor. E é isso que precisamos compreender quando não somos fiéis ao Senhor em algum princípio da palavra de Deus. Tentamos dar a desculpa do Deus é amor, e isso se resume. Por que nós fazemos isso? Porque nós não queremos admitir que nós estamos sendo infiéis a Deus em algumas partes da palavra de Deus. Sim, Deus me ama. Não importa o que eu faça, Ele não vai deixar de me amar. Eu não posso nem chegar perto desse amor. Mas isso não é desculpa para que eu quebre os princípios que Ele estabeleceu na Sua palavra para que eu andasse. Dizemos que Ele nos ama sem medida, mesmo sendo pecadores. Amém? E Ele nos ama. Mas quando vamos demonstrar o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus, parando de pecar continuamente? Se amamos a Deus, se Ele nos ama,
Se Ele odeia o pecado, por que eu não posso parar de pecar? Em fidelidade, em demonstração do meu amor a Ele. Queremos que Deus seja fiel, nos dando casas, nos dando dinheiro, carro, nos dando tudo o que precisamos, mas não queremos ser fiéis no dízimo. Já vai ele lá falar sobre dinheiro, né? Não, quem sabe você ouviu a respeito de dinheiro a vida inteira de forma errada, como muitos têm batido em cima do dízimo como se fosse algo mais pecador do que viver em pecado. Inventamos desculpas para não dar o dízimo. Dizemos, isso é lei e eu vivo na graça. Mentira do diabo, porque dízimo é graça. Dízimo é graça. Sabe por quê? Porque lá, antes da lei ser estabelecida, Moisés levantou a mão ao céu e ele disse, depois de entregar o dízimo: eu louvo ao Senhor, possuidor dos céus e da terra, porque Ele me sustenta, eu estou dando o dízimo. Não tinha ninguém, não tinha nenhum escrito, não tinha Bíblia, não tinha nada para ele ler. Ele só tinha um coração rendido ao Senhor, porque ele reconhecia que Deus o havia feito prosperar na terra. O que havia no coração de Abraão era uma rendição ao senhorio do Deus que possui tudo nessa terra. Isso era viver na graça divina. Isso era viver na graça divina. Mas o que fazemos na nossa fraqueza? Olhamos para a igreja de Filadélfia, quando Jesus diz que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Mas daí nós olhamos para nós mesmos e fazemos o que? Na nossa fraqueza, resolvemos dar desculpas e não guardar a palavra de Deus e não seguirmos o exemplo da igreja de Filadélfia. Porque é mais fácil dar desculpas. Os princípios estabelecidos na palavra de Deus são para ser guardados. Isso significa conservar o que ganhamos do Senhor. E aí a gente vai para o outro ponto, que diz: conserva o que tens. Fidelidade é isso. Quantos estão deixando de cumprir os preceitos de Deus, porque estão buscando ensinamentos que facilitam a vida com Deus aqui nessa terra, que não exigem fidelidade a Deus? Hoje em dia nós vemos movimentos contra a igreja, contra o ir à igreja. Eu posso ser igreja dentro da minha casa, está tudo resolvido, contra o dízimo, contra o discipulado, contra a pregação pura do Evangelho. Nós vemos todos os tipos de movimentos que visam levar as pessoas a ser infiéis aos princípios da palavra de Deus. Como Paulo dizia, estão tentando mercadejar a palavra de Deus, diluindo os princípios divinos com as águas sujas do mundo, dos princípios deste mundo. Quem tem autoridade para dizer que nós não podemos, ou que nós não precisamos ir à igreja? Quando eu digo ir à igreja, é se reunir com os santos em um local, quando a palavra de Deus diz em Hebreus 9:25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Qual é a autoridade que eu digo que não precisa ir à igreja? Quem que pode dizer que dizimar é errado, quando o próprio Jesus disse que nós deveríamos praticar a justiça,
a fé e a misericórdia sem omitir o dízimo. Está lá em Mateus 23, 23. Vai olhar lá. Quem pode dizer? Será que a minha palavra vale mais do que a palavra de Deus? Será que o meu pensamento está acima do pensamento de Deus? Quem somos nós para dizer que podemos fazer o que quisermos nessa vida, quando a palavra de Deus diz que nós temos que negar a nós mesmos e seguir a Cristo? Sabe, irmãos, nós precisamos rever conceitos em nosso coração. Quem pode dizer que não seja como eu quero? Quem pode dizer com convicção isso diante do Senhor? Somente aquele que compreendeu o chamado para morrer para si mesmo, o chamado da palavra, onde não tem mais lugar para as frases como isso é meu ou aquilo é meu, isso pertence a mim. Não tem mais lugar para frases assim na vida daquele que compreendeu isso. Mas agora as frases que enchem o coração de alguém rendido ao Senhor, elas dizem: eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu servo, tua vontade é o meu querer. Essa é a frase que precisa encher o coração de todo aquele que segue a Cristo. As pessoas estão tentando achar uma nova maneira de viver o Evangelho de uma forma fácil. Um Evangelho sem cruz, um Evangelho sem dificuldades, sem abandonar as velhas práticas. Porque agora eu conheci a verdadeira graça. Irmãos, tem coisas que nos afastam da fidelidade a Deus e nós precisamos rever isso dentro do nosso coração. Mas esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse não é o Evangelho verdadeiro, porque o verdadeiro clama as seguintes palavras de João 12, 24 a 26. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida perderá, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, que siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Será que nós pulamos esses versículos quando estamos estudando a Bíblia? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Uma referência do próprio Jesus, dizendo que ele morreria, que ele perderia a sua própria vontade para cumprir a vontade do Pai. Qual é o exemplo que você tem seguido? Meu irmão, conserva o que tens. Se não houver fidelidade no teu coração à palavra de Cristo, é muito provável que você venha a cair em algum buraco nessa estrada e nessa caminhada. A esperança é que Deus sempre está conosco para nos tirar desses buracos. Mas aonde você está indo? Como você tem caminhado nessa terra? Em fidelidade ou em infidelidade? Normalmente isso acontece na vida dos irmãos de igrejas porque há um estudo ou há um investimento muito fraco no ensinamento da palavra, na doutrina, e as pessoas não conhecem a palavra de Deus como ela deve ser conhecida. Estamos aqui para ensinar os preceitos de Deus, todos eles, todos os preceitos de Deus,
e não uma parte deles. Eu garanto que você vai conseguir resumir em amor toda essa Bíblia depois que você conhecer ela profundamente. Mas precisa conhecer. O povo se perde por falta de conhecimento. É isso que a Bíblia diz. Irmãos, nós somos chamados a viver toda a palavra de Deus e não 2 páginas dela. Toda a palavra de Deus. Lembra quando você amava estar junto com os irmãos na igreja, a cultuar o Senhor? Lembra quando isso era a coisa mais importante logo que você se converteu a Jesus? Lembra que você ofertava não só dinheiro, você ofertava sua vida, você ofertava seu tempo para servir na igreja? Lembra disso? E esse é o que nós chamamos de primeiro amor, que Jesus chama em outra carta em Apocalipse, a uma igreja, onde ele diz: volta ao primeiro amor. Lembra como era importante você estar na igreja, estar servindo? Daí agora, porque um pastor de internet disse que tudo se resume na graça e no amor, você simplesmente jogou tudo fora, aquilo que você aprendeu. Conserva o que tens. Conserva o que tens. Quando havia um fogo de amor no seu coração por servir ao Senhor, havia uma ardência por servir a Jesus, a igreja fazia parte da tua vida e você nunca percebeu que era ruim, porque o que mudou foi o teu coração, não foi a igreja. O dízimo você trazia com alegria, porque você estava com o coração de Abraão. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem me sustentado. Não tem mais nada nessa minha vida que eu queira senão agradar ao Senhor e ver o reino de Deus prosperar aqui nessa terra. E se eu tiver que dar 100%, eu dou 100%. Não quero mais nada nessa vida. Quando você amava o Senhor no seu primeiro amor, os cultos faziam parte. Quando você amava o Senhor de todo o coração, você queria falar dele por aí nas ruas. Havia evangelização no teu coração. Havia amor por dizer que você pertencia a Cristo. Você orava todos os dias, você lia a palavra. Você se derramava chorando sozinho em casa, sem musiquinha de fundo. Simplesmente se ajoelhava e dizia: Deus, eu sou teu, obrigado por me salvar. Não havia mais nada de importante na sua vida como estar na presença do Senhor. A comunhão fazia parte do seu primeiro amor. E agora tentam resumir o Evangelho em uma palavra. E nada mais disso é feito na sua vida. Eu tenho dúvidas se eu posso resumir dessa maneira o Evangelho de Jesus. Nós precisamos entender que tudo isso fez parte e formou o nosso coração quando estávamos com Cristo e logo que nos convertemos. E agora vamos jogar tudo fora porque achamos que isso é uma inverdade? Jamais. Isso é uma mentira do diabo. Como Paulo fala aos pastores da sua época, lá em Atos 20, 27, ele disse: porque eu não deixei de proclamar toda a vontade de Deus para vocês.
toda, não partes, não uma, não duas palavras. Toda a vontade de Deus eu não deixei de proclamar a vocês. A mensagem à igreja de Filadélfia é uma mensagem a todas as igrejas, inclusive a nossa. Versículo 11 ele diz: venho sem demora. Jesus falando. E ele diz: venho sem demora. Conserva o que tens. Conserva. Guarda o que tens. E o que nós temos do Evangelho de Jesus Cristo em nós ainda? Temos conservado Ele em nossas vidas. Temos sido igreja no âmbito pessoal ali fora. Temos achado desculpas e mais desculpas para sermos infiéis a Deus. Deus tem aberto portas nas nossas vidas para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo aqui nessa cidade. Deus tem aberto portas. Você consegue enxergar essas portas. Você tem tentado entrar por essa porta. Você tem lutado com essa igreja para a proclamação do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo? Ou tem lutado contra essa igreja, espalhando o Evangelho sem cruz, sem dificuldades, sem desafios, só de bênção e prosperidade? São perguntas que não só a nossa igreja precisa fazer, mas a igreja brasileira. O que tem enchido o meu coração? Fidelidade a Deus é manter-se firme do que Ele já falou para essa igreja. Será que Deus muda de ideia assim, de uma hora para outra? Ele disse uma coisa e você tinha certeza que essa igreja era a igreja da palavra de Deus, que seguia os princípios de Deus, e de repente você diz: ah, mas eu acho que não. Deus quem mudou ou foi você quem mudou? É isso que precisamos entender. Devemos dar mais um passo em direção à vontade de Deus para essa cidade. E como igreja nós precisamos entender isso, que nós só poderemos dar esse passo se estivermos alicerçados em um Evangelho verdadeiro e bíblico. Ele precisa ser proclamado da forma que ele é. Um Evangelho que não ameniza o pecado. Um Evangelho que aplica a justiça e que cumpre todos os preceitos de Deus com amor. Com amor. É isso que precisamos entender. É assim que nós vamos avançar no reino de Deus aqui, nessa cidade. Se não for para lutar por um Evangelho puro e verdadeiro, não vale a pena. Não vale a pena. Seguir partes é a mesma coisa que seguir nada. Devemos seguir o preceito da palavra de Deus, de 2 Tessalonicenses 2,15, onde Paulo diz: permaneçam firmes nas tradições que vos foram ensinadas. Se a tradição é a palavra de Deus, você não tem que jogar fora, não. Tradições de homens, sim, você joga fora, igual dos fariseus lá. Mas tradição da palavra de Deus, não jogue fora. Conserva o que tens. Fidelidade a Deus. E isso acontece porque nós vivemos em uma época onde o desejo dos homens é que o Evangelho se adapte a ele. O homem não quer mais se adaptar ao Evangelho. É o Evangelho que tem que se adaptar aos homens. Irmãos, me encaminho para o fim.
para que a gente entenda que nós somos chamados a sermos transformados pela palavra de Deus e mudados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias. Você não aprendeu tudo resumindo o Evangelho em amor. Tem muita coisa para você aprender aqui. Para mim aprender. Eu fui nesse congresso agora e disse: Deus, eu preciso aprender muito mais. Eu preciso aprender muito mais. E é por isso que Judas fala no versículo 13:4. Dizendo o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever a vocês acerca da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram ali em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas já avisava que muitos tentariam deturpar o Evangelho, transformando a graça de Deus em libertinagem. Faça o que você quiser. A minha oração é que você nunca entre por esse caminho, porque esse caminho vai conduzir a um buraco e não a uma porta. Esse caminho vai te conduzir para um lugar de infidelidade a Deus. Que você possa permanecer na palavra do Senhor, permanecer em Deus, ser fiel a Ele. Chega de desculpas. Por muito tempo eu dei desculpas a Deus. Desculpas. Nós precisamos entender que Deus quer transformar o nosso coração. Ele quer encher a nossa vida de seu Espírito, para que nós compreendamos tudo aquilo que Ele quer realizar em nossa vida através da palavra dele. Mas para isso, nós precisamos assumir um compromisso de fidelidade a Ele. Se permanecermos nele, nós poderemos andar de uma forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Vamos orar mais uma vez. O ministério de louvor pode vir. Conserva o que tens. Seja fiel ao Senhor e a sua palavra, não ao versículo que você ama. Seja fiel à palavra de Deus, toda ela. Pai, em nome de Jesus, como precisamos aprender, Deus, a respeito de Ti. Cada vez mais que eu estudo a Tua palavra, eu vejo que eu necessito mais e mais tempo com ela. Que não há, Senhor, maneira alguma nesse mundo de compreender o que o Senhor quer para as nossas vidas, se não buscarmos a Tua vontade. Fidelidade ao Senhor é muito mais do que entregar o dízimo aqui à frente. Fidelidade ao Senhor é negarmos a nós mesmos todos os dias. E isso a gente faz não porque
simplesmente porque compreendemos, Senhor, que aquele chamado de Jesus a todos os discípulos era para negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso, Deus, nos dê essa compreensão de igreja, Pai. De igreja que não pensa nos seus próprios interesses, Pai. De igreja que quer ver o reino de Deus se espalhando aqui nessa cidade, Deus. Mas para que isso aconteça, Pai, nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Conservar, Senhor, o que ganhamos do Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, que durante essa semana, Senhor, cada um de meus irmãos venha a compreender a profundidade dessa palavra, fidelidade. Enquanto aprendemos a respeito da fidelidade, Senhor, nós podemos louvar a Tua, porque a Tua não falha. A Tua fidelidade está estabelecida. Ela se estende por todos os céus. Nós vemos a fidelidade do Senhor no amanhecer e no anoitecer. Nós vemos a fidelidade do Senhor enquanto voltamos de uma viagem, enquanto vamos para algum lugar. O Senhor não deixa que os nossos pés vacilem. Senhor, a Tua fidelidade é grande, Pai. E não há como medir ela. Mas a minha oração hoje, Senhor, é pedindo primeiramente por mim, que eu possa ser mais fiel ao Senhor. Fiel na leitura da Tua palavra. Fiel na oração. Fiel, Senhor, na comunhão com os meus irmãos. Fiel, Senhor, no serviço à Tua obra e na expansão do reino de Deus aqui nessa terra. Permita, Senhor, que amanhã eu ponha em prática a fidelidade do Senhor na minha vida, Pai. Assim como na vida dos meus irmãos. Que cada um possa encontrar-se fiel diante do Senhor naquele dia. E assim que nós oramos.